Graça e paz, estamos aqui em mais um Teologando a Palavra de Cristo. Nós vamos continuar estudando o livro de Lucas, no capítulo de número 11, do versículo de número 45 até o versículo de número 52, que fala a respeito dos ais que são dirigidos aos intérpretes da lei. Primeiro, Jesus ele censura os fariseus, que eram os religiosos que cuidavam da lei, eles eram mais rigorosos ainda que os saduceus, mas agora eles começam então, Jesus começa então a censura ou a crítica, ou o ai, ou o juízo sobre os intérpretes da lei. Bom, isso começa no versículo de número 45, que diz assim: Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós. E aí, o que Jesus está relatando? Lucas está relatando aqui? Está relatando aquilo que Jesus falou a respeito dos fariseus, porque alguma das partes dos intérpretes da lei eram fariseus também. A grande maioria, na verdade. E Jesus começa a falar sobre a parábola da candeia, que o seu interior ele tem que refletir no seu exterior, né? Jesus falou sobre isso. E o que refletia no exterior dos fariseus era justamente a podridão que estava dentro deles, né? O pecado na sua forma, de todas as formas e de todas as maneiras, mas principalmente o foco deles era a questão do egoísmo, de pensar em si mesmo. Depois ele faz então a censura aos fariseus, porque um dos fariseus ali chama ele, né, para estar comendo com ele junto, e ali, naquele momento, o fariseu fica indignado porque Jesus não lava as mãos, não se lava para poder comer. E aí Jesus ele faz aquela censura, né? Maravilhosa, chama a atenção dele de uma forma muito abençoada, muito maravilhosa. Ele diz o seguinte: estou explicando só isso, fazendo essa introdução para que você possa entender o que vem aí pela frente sobre o juízo dos intérpretes da lei. Jesus ele diz o seguinte: você está me criticando porque eu não lavo as minhas mãos, né? Eu não lavo o meu rosto para poder me sentar à mesa e comer. Mas vocês fazem tantas coisas. Vocês lavam o exterior do copo, lavam o exterior do prato, vocês lavam as mãos, vocês lavam o rosto, vocês até tomam um banho antes de sentar numa mesa, vamos dizer assim. Naquela época tudo isso era muito escasso, gente, né? Só quem fazia essas coisas eram aquelas pessoas que eram extremamente religiosas para esse sentido. Então, aí ele fala assim: só que vocês esquecem de lavar o interior de vocês, que é o que é mais importante. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim aquilo que sai dela. Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Então era justamente disso que Jesus estava falando, e agora os intérpretes da lei vão receber então a sua admoestação, né? E aí ele diz: olha, Senhor, mas falando do jeito que do Senhor falou até esse presente momento, poxa, o Senhor está nos ofendendo também. Versículo 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregai os homens com fardos superiores às suas próprias forças, mas vós mesmo nem com o dedo fazem questão de empurrá-las, de tocá-las. Ai de vós, ele continua no versículo 47, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos próprios pais assassinaram. Os profetas que chegaram, que pregaram a palavra de Deus, que anunciavam a palavra de Deus, dizendo: olha, vem o Messias, vem o Messias. Eles mesmos mataram seu próprio povo,
Seus próprios irmãos mataram eles. E agora, ele disse assim, estão edificando templos para eles. Estão edificando templos, não, estão edificando sepulturas para esses homens. Dizendo, realmente nós erramos muito. Agora nós vamos fazer um prédio aqui para ver se a gente é perdoado, né? Para ver se Deus esquece ou aplaca essa ira que ele tem de nós. É disso que Jesus estava falando. Continuando um pouco mais à frente, ele diz assim, assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade a obra dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais o túmulo. Versículo de número 49, ele diz, também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles o matarão e a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, começando por Abel, terminando com Zacarias. Sim, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impediste os que estavam entrando. A ciência que ele está falando aqui é a questão da ciência de ter consciência do que estava acontecendo. A ciência de poder examinar os tempos e as escrituras e as profecias e poder então constatar que era o tempo real do Messias, mesmo assim não reconhecê-lo como Messias. A chave da questão da ciência é ter um entendimento de todas as coisas, ou ter uma sabedoria incrível para poder discernir algumas coisas. E Jesus estava falando para eles. Não discerniram o tempo oportuno. Melhor dizendo, discerniram o tempo oportuno, mas não fizeram o devido reconhecimento do Filho de Deus. Essas cargas eram os detalhes. Então, falando um pouco do versículo 46, então trazendo alguma coisa assim um pouquinho mais detalhada, então essas cargas eram detalhes que os fariseus acrescentaram à lei para o mandamento. Por exemplo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Um exemplo do acréscimo é a instituição de relativas à distância que uma pessoa poderia caminhar, que tipos de laços poderiam fazer para amarrar um sapato ou um animal, quanto peso poderiam levar, quanta carga deveriam carregar, por exemplo, no dia de sábado. Curar uma pessoa neste dia era considerado, por exemplo, um trabalho ilícito. Embora fosse permitido resgatar, por exemplo, um animal que estava desgarrado ou que caiu num poço de betume ou que ficou atolado em algum lugar. Então, quer dizer, para não perder a vida do animal, eles poderiam, mas para salvar a vida de uma pessoa, eles não poderiam se mexer. Incrível, né? Essas coisas. E era isso que Jesus criticava neles, né? Está escrito lá no capítulo 14, no versículo 5 de Lucas a respeito disso. Não é de admirar que Jesus tinha condenado as adições que os fariseus haviam feito na lei, por causa essas questões absurdas de salvar um animal e não salvar o ser humano, o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Versículo 49, então, a gente fazer uma decifração aqui muito legal também. Ele diz assim, por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas, apóstolos, e alguns de vocês matarão e outros perseguirão. Então os profetas de Deus, eles foram perseguidos e mortos ao longo da história.
toda a história da raça humana, ou toda a história do povo de Deus, vamos até dizer assim. Porque, por que eu digo toda a história da raça humana? Porque a raça humana ela começa com Abel, e ele diz, desde Abel até Zacarias, que é o último, é um dos últimos profetas, né, que foi morto entre o pórtico e o altar. Essa geração aí matou. Mas aquela geração, ela era a pior de todas, a geração do tempo de Jesus. Por quê? Porque rejeitavam mais do que um profeta. Rejeitaram então o próprio Deus. Rejeitaram então o seu rei, o Messias. As palavras reportadas de Jesus nesse versículo não constam no Antigo Testamento. Jesus é o maior profeta de todos. Trouxe-nos a palavra do próprio Deus. Versículo de número 51 diz assim: desde o sangue de Abel. Então, porque todos os pecados, desde a morte de Abel, sobrevieram àquela geração em particular. Por quê? Porque rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo, o ungido de Deus, aquele para quem toda a história e toda a profecia bíblica ela apontava. A morte de Abel é narrada em Gênesis 4:8 para o obter mais informações a seu respeito. Veja também em Gênesis a respeito de tudo isso que aconteceu com Abel. A morte de Zacarias é contada também em 2 Crônicas, capítulo 24, do versículo 20 ao versículo de número 22. É o último livro no cânon hebraico, não no nosso. O nosso último livro do profeta é Malaquias, mas no cânon hebraico, o último é até uma curiosidade importante, né, para você também saber. Zacarias é o último livro do cânon hebraico, ou seja, das escrituras em hebraico. Como os doutores da lei tomaram então a chave da ciência, é uma boa pergunta. Como os doutores tomaram para si a chave da ciência? Então, por meio de suas interpretações errôneas das escrituras e das regras humanas que acrescentaram à lei, eles fizeram também com que a verdade de Deus se tornasse difícil de entender e praticar. Além disso, eram maus exemplos, pois não cumpriam as regras penosas que eles mesmos impunham sobre outras pessoas. Por não cumprirem, então, essas questões e quesitos de uma religião que eles mesmos haviam estabelecido, os escribas não podiam conduzir as pessoas a Deus. Eles trancaram, então, a porta do amor de Deus para as pessoas e jogaram, então, a chave para fora. Assim como aconteceu com o Messias. Impediam as pessoas de acreditar no Messias. Os escribas, então, e os fariseus esperavam prender Jesus por blasfêmia, heresia e transgressão da lei. Sentiram-se enfurecidos pelas palavras do Mestre a seu respeito, mas não poderiam prendê-lo apenas por não gostarem de Jesus, ou não gostarem daquilo que ele falava. Precisavam, então, entrar com um meio legal. A lei teria que ser aplicada para que pudesse, então, Jesus ser preso e executado. Ok? Isso é um fato muito importante a ser dito. Então, a partir do versículo de número 53 até o 54, de que ele vem falando, Décio? Ele vem falando do plano para tirar a vida de Jesus. Aonde isso culmina? Isso culmina lá no finalzinho do livro de Mateus, lá no capítulo de número 24, quando Jesus ele é preso, ele é morto, ele é enterrado. Mas glórias a Deus, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, para que nós pudéssemos agora estar na presença dele
todos os dias da nossa vida, até a consumação do céu. Que Deus nos abençoe, que nós amanhã, ou daqui a pouco, possamos dar continuidade a mais um Teologando a Palavra de Cristo. A graça e a paz de Deus.